Um menino de rua de apenas 8 anos entra correndo em um restaurante de luxo, encara um estranho de terno e com lágrimas nos olhos implora: "Por favor, casa com a minha mãe." Todos congelam. O silêncio é absoluto. Mas a resposta do milionário muda tudo e choca a todos. Antes de começarmos essa história emocionante, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O garçom mal havia pousado o cardápio quando o silêncio do restaurante foi rasgado por uma voz infantil: "Por favor, case com minha mãe." O empresário Renato Duarte congelou. À sua frente, um menino de cerca de 8 anos, descalço, coberto de poeira e com um corte na sobrancelha, estava ajoelhado em pleno salão. Clientes olharam horrorizados. Os celulares começaram a subir discretamente. O maître correu em direção à criança, mas Renato levantou a mão, pedindo que parasse. "O que você disse, garoto?" "Case com minha mãe", repetiu o menino, os olhos arregalados, firmes. "Ela está morrendo, não de doença, mas de medo. Ela precisa de ajuda." Eu ouvi ela dizer que se tivesse um marido de verdade, o governo não ia levar a gente. A confusão explodiu. Murmúrios tomaram conta do ambiente. Alguém do outro lado gravava tudo com o celular virado discretamente. Uma senhora de cabelos grisalhos sussurrou, chocada: "Coitadinho." Renato, sentado à mesa sozinho, respirou fundo. Estava acostumado a situações difíceis. Era CEO de uma das maiores redes de engenharia civil do país. Mas aquilo era diferente. O menino parecia real demais, desesperado demais. Aquilo não era encenação. "Como você entrou aqui?" perguntou sem raiva, mas em choque. "Por trás. Eu esperei a moça da cozinha sair com o lixo. Corri. Me disseram que você é rico, que você pode ajudar." "Quem disse?" "Um cara na rua. Disse que, se a gente tivesse sorte, podia encontrar alguém que não fingisse que não viu." As palavras atingiram Renato como pedras. Ele olhou em volta. Todos viam, mas ninguém se levantava. "Onde está sua mãe agora?" "Lá fora, esperando eu voltar. Ela não sabe que eu vim." O maître se aproximou, agora com 2 seguranças. "Senhor Renato, se o senhor preferir, podemos..." "Não, esperem." Ele se levantou. "Qual é o seu nome?" "Mateus." "E o da sua mãe?" "Isabela." Renato olhou firme para o menino. Sentiu um nó na garganta que não conseguia explicar. "Me leva até ela." Os funcionários tentaram intervir, mas o empresário foi categórico. Pegou o paletó e caminhou atrás de Mateus, que atravessou a cozinha com a naturalidade de quem já vive nos bastidores da cidade. Ao sair pela porta dos fundos, encontrou uma mulher sentada na calçada, cabelos presos em um coque mal feito, roupa simples, expressão exausta. Ela se levantou num salto ao ver o filho acompanhado de um estranho. "Mateus, o que você fez?" gritou, correndo até ele. "Calma, ele não está machucado", disse Renato. "Mas precisamos conversar." Isabela puxou o filho para perto, em posição defensiva. Os olhos dela não piscaram. Ela estava pronta para fugir. Literalmente. "Quem é o senhor?" "Alguém que seu filho acha que pode ajudar vocês. Ele não sabe o que diz. Ele é só uma criança. Vamos embora, Mateus." Ela tentou puxá-lo, mas Mateus se firmou no chão. "Não, mãe, chega. Eu tô cansado. A gente vive correndo, escondido. O Rogério vai te achar de novo. Eu vi ele na estação ontem." O nome paralisou Isabela. Seus lábios tremeram. "Mas cala a boca, Mateus. Isso não é da conta de ninguém. Se for da conta de alguém que pode te proteger, talvez seja sim", disse Renato num tom firme. "Me diga quem é Rogério." Ela se calou. Por um segundo, o som dos carros, buzinas e vozes se distanciou. Renato não sabia por que estava ali. Ele não conhecia aquela mulher, mas algo em seus olhos e na coragem absurda de uma criança ajoelhando em um restaurante de luxo fez algo dentro dele se mexer. "A gente não quer caridade", ela disse com os olhos baixos. "Só quer paz, e isso
E isso ele não devia ter feito. Desculpa. Ela pegou o filho no colo. Ele já era grande demais para isso e começou a se afastar. Renato hesitou e então ele disse: "Você está ilegal no país, não está?" Ela parou. "E o pai do menino? É o tal do Rogério?" "Não, é pior. Me diga por que um menino de 8 anos acredita que um casamento pode salvar vocês. Quem ensinou isso a ele?" Ela olhou para o chão. "Ele ouviu eu conversando com uma moça da feira. Ela disse que, se eu tivesse um marido com documentos, talvez conseguisse parar o processo de deportação. E aí, ele sonhou com isso. Criança inventa." Renato se aproximou lentamente. "E se não fosse invenção?" Ela riu, um riso seco, sem alegria. "O senhor acha mesmo que eu vou aceitar me casar com um estranho para ganhar um pedaço de papel? Eu sou um estranho, mas posso não ser um inimigo." Ela engoliu em seco. "E por que o senhor faria isso?" "Ainda não sei." Mateus olhou para ele, pela primeira vez, com esperança nos olhos. "Porque o senhor tem cara de gente que já perdeu alguém e não quer ver outra pessoa se perder." Renato não respondeu, apenas estendeu um cartão. "Amanhã, às 10 horas, no endereço que está aí. Venham. Se não aparecerem, não vou procurá-los." Isabela hesitou. Então pegou o cartão. Não disse nada. Renato voltou para o restaurante com passos duros, o coração em guerra. Aquela noite a comida esfriou a mesa e o vídeo do menino ajoelhado circulava em grupos, manchetes e trending topics com uma pergunta que agora o mundo inteiro se fazia: quem é o homem que o menino implorou para casar com a mãe? Renato tentou trabalhar. Tentou mesmo. Reuniões, contratos, chamadas de vídeo com investidores. Tudo caminhava como devia, ou ao menos parecia caminhar. Mas por trás das planilhas e apresentações de alto nível, a imagem voltava. O menino ajoelhado no restaurante, o olhar desesperado, a frase que explodiu na internet e ecoava no fundo de sua mente como uma sirene sem fim: "Por favor, case com minha mãe." A mídia, sedenta por viralização, cavou o assunto por 2 dias inteiros. Colunistas discutiam o desespero infantil em tempos de desamparo social. Influenciadores opinavam sobre a dor que não se finge. Nenhum deles, porém, sabia o que ele agora sabia. Aquilo não era encenação, era apelo cru, real. Renato ignorou entrevistas, não deu declarações. Mas no fim da 3ª noite, sozinho na cobertura silenciosa, ele digitou no computador os poucos dados que tinha: o nome da mulher, Isabela, e do menino, Mateus. Acrescentou as palavras semáforo, zona sul, venda de doces, criança de rua e cruzou informações como um detetive. Em menos de 2 horas, encontrou o que procurava. Na manhã seguinte, sem avisar ninguém, estacionou o carro num bairro esquecido pelo tempo, onde o asfalto cedia espaço a remendos e buracos. Ficou dentro do carro por 10 minutos, observando o movimento. No farol da esquina, uma mulher morena, magra, cabelos presos por um elástico frouxo, passava entre os carros com uma caixa de balas no peito. Vestia jeans surrado e uma blusa cinza que mal escondia o cansaço de anos. Ela andava com dignidade, mas seus olhos tinham pressa. Como se vigiassem o mundo o tempo todo, era ela, Isabela. Renato saiu do carro, atravessou a rua quando o semáforo ficou vermelho. Ela se aproximou de um motorista, ofereceu o produto, sorriu educadamente. Ao vê-lo, hesitou. Os olhos arregalaram-se por um segundo. "Senhor, você veio. Posso conversar com você?" "Não. E por favor, não fique aqui. As pessoas se assustam. Acham que é blitz da prefeitura. Só quero conversar. Já teve sua resposta ontem. Obrigada pelo cartão. Mas não vamos aparecer." Ela virou as costas. Renato caminhou ao lado dela na calçada esburacada. "Não estou aqui como empresário. Estou como alguém que viu algo que não conseguiu esquecer. Meu filho é impulsivo e inocente. Ele não tem noção do que pede. E você?" Ela parou. O olhar duro, a postura firme.
Eu tenho noção demais. Já confiei antes. E quase não sobrevivi. Falo só de conversar. Eu não quero caridade. Não é isso. Ela suspirou. Olhou para os lados, como se esperasse ver alguém surgindo das sombras. Acha que porque tem dinheiro pode resolver a minha vida? Pode me comprar um pedaço de paz? Não estou oferecendo dinheiro. Estou oferecendo atenção e talvez proteção. O que aconteceu a seguir foi tão rápido quanto inesperado. Ela agarrou a gola da camisa de Renato com força e o empurrou contra a parede de um mercadinho abandonado. Você não sabe o que está dizendo. Não sabe o que é dormir esperando a porta ser arrombada. Não sabe o que é um homem te caçar por anos porque você não quer mais ser dele. Renato não reagiu. Olhou dentro dos olhos dela. Não havia ódio. Havia dor. Raiva represada. Quem é Rogério? Ela afrouxou a mão. Deu um passo para trás. Um pesadelo. Silêncio. O barulho dos carros voltando a fluir ao longe. Um vendedor de coco gritando preços na esquina. Ele ainda te ameaça? Ele me segue. Ele aparece. Some. Depois volta. Manda mensagens. Fala do meu filho. Diz que vai levá-lo, que se eu não for dele não vou ser de ninguém. Você denunciou? Sem documento? Contra um homem que já esteve preso e tem contatos? Eu prefiro correr. Renato tirou o paletó, ajeitou a gola amassada. Não quero me intrometer, mas está se metendo. Sim, ela pareceu querer rir, mas o cansaço pesava nos músculos do rosto. O que quer de verdade? Entender por que uma criança de 8 anos acredita mais na bondade de um estranho do que na segurança da própria casa. Isabela olhou para o chão. A caixa de balas escorregou das mãos e caiu. Renato se abaixou para ajudar, mas ela já recolhia tudo em silêncio. Porque a gente não tem casa. Dormimos em abrigos, igrejas, terminais de ônibus, e quando conseguimos um canto, temos que sair logo antes que o Rogério descubra. Ela se levantou, segurando a caixa com força. E mesmo assim, eu ainda prefiro isso do que voltar a ser invisível com ele. Renato assentiu. Entendia mais do que gostaria de admitir. Sabia o que era viver uma dor calada. A diferença era que ele tinha o luxo de trancá-la num cofre mental. Isabela vivia com a dor no corpo, nos olhos do filho, nas ruas. Vou te dar meu telefone. Se mudar de ideia, se quiser conversar, eu não vou mudar de ideia. Tudo bem, mas se mudar... Ele estendeu o número escrito num papel. Ela não pegou. Por que você não nos esquece? Porque o Matheus não vai me deixar esquecer. 2 horas depois, já de volta ao escritório, Renato abriu o notebook, mas não clicou em nada. As janelas estavam abertas, os arquivos em ordem, mas sua cabeça estava em outro lugar. Ele se encostou na cadeira e fechou os olhos. Havia algo em Isabela que ele não conseguia ignorar. Não era pena, era outra coisa. Um respeito involuntário por alguém que, mesmo afundada, insistia em se manter em pé. Não era sobre salvá-la, era sobre impedir que ela fosse apagada e talvez salvar a si mesmo também. Renato não era do tipo que insistia. Acostumado a resultados rápidos, sabia identificar limites. Mas naquela sexta-feira, ao olhar a tela do celular sem nenhuma notificação dela, percebeu que estava, de algum modo, esperando. E isso o incomodava mais do que admitia. Na segunda-feira, agiu. Usando contatos discretos, entrou em contato com uma assistente social de confiança, doutora Miriam Godoy, conhecida por seu trabalho com populações vulneráveis. Marcaram um café. Dessa vez, num lugar discreto, no centro velho da cidade. Ao chegar, ele foi direto. Preciso de informações sobre uma mulher e uma criança. O nome dela é Isabela. Ele, Matheus. Vendem balas em cruzamentos, vivem em abrigos. Quero saber se estão cadastrados, se estão sendo acompanhados. Qualquer coisa. Miriam o observou com desconfiança. Por quê? Não sou parente, nem amigo, mas... Ela cruzou meu caminho e eu não consigo virar as costas. Ela suspirou.
Isso não é incomum. Muita gente se comove. Mas você parece mais envolvido. O filho dela pediu que eu me casasse com a mãe dele, ajoelhado, no meio de um restaurante lotado. Miriam franziu a testa. É ele, então, o menino do vídeo. Renato assentiu. Isso viralizou entre nós, nos grupos de profissionais da rede. O garoto é conhecido, já passou por pelo menos 4 instituições, mas sempre some com a mãe antes de qualquer vinculação formal. Por quê? Ela não confia. Tem histórico de violência doméstica. O nome do agressor é... Rogério. Isso. Você sabe? Estou começando a saber. Preciso que me diga mais. O Matheus estuda? Não. Ela evita qualquer registro. Tem medo de ser localizada. Renato respirou fundo. Ela é imigrante? Miriam hesitou, depois assentiu. Sim, boliviana. Está sem documentos desde que fugiu do companheiro. Nunca conseguiu regularizar a situação. Vive num limbo. E o pior, por mais que a gente queira ajudar, sem CPF, sem comprovante, sem histórico, ela fica à margem até da ajuda. E o processo de deportação está em andamento. Alguém denunciou. E adivinhe quem é o denunciante. Renato apertou os punhos sob a mesa. Rogério. Exatamente. No dia seguinte, ele o encontrou. Fez o que sempre fazia quando queria chegar a alguém sem ser notado. Mandou levantar informações discretas, endereços prováveis, padrões de movimentação. Em menos de 24 horas, tinha um local, um boteco nos arredores da Mooca, onde Rogério costumava passar as noites. Não levou segurança. Foi sozinho. Queria ver por si. Entrou no lugar às 8 da noite. A TV passava futebol sem som. Homens gritavam jogando sinuca. E num canto mais escuro, com garrafa de cerveja na mão e cigarro nos dedos, lá estava ele. Rogério Silva, cerca de 40 anos, corpo pesado, olhos miúdos e inquietos. Renato pediu uma água. Ficou observando de longe, em silêncio. 15 minutos depois, uma moça entrou. Morena, jovem, talvez 20 e poucos anos. Parecia apreensiva. Rogério a viu, sorriu com os dentes manchados e bateu no banco ao lado. Ela sentou-se. Ele passou o braço por cima sem cerimônia, puxou-a pelo queixo, começou a falar. Renato não ouvia, mas via. Viu o gesto firme com que ele pegou o celular da bolsa dela. Viu a forma como sussurrava no ouvido com raiva contida. Como batia com força na mesa para intimidar. Como apontava o dedo no rosto da jovem e ela encolhia os ombros. Era um padrão. Renato não sabia se aquela era apenas mais uma vítima ou se Rogério agia assim com todas. Mas ali estava a prova. Um homem que respirava a ameaça, que se alimentava da submissão alheia e que fazia isso com naturalidade. Ficou ali por quase 1 hora. Depois saiu sem ser notado. Mas antes de virar a esquina, parou. Pegou o celular e gravou um áudio. Enviou para si mesmo. A voz ainda firme, mas com um traço de fúria contida. Esse homem vai machucar alguém de novo e ninguém vai impedir, a não ser que alguém como eu se envolva. 2 dias depois, estacionou o carro próximo ao farol, onde vira Isabela pela primeira vez. Ela estava lá, só que algo estava diferente. Caminhava mais rápido entre os carros. Olhava para trás com frequência. E em certo momento, atravessou correndo a rua sem esperar o sinal fechar, arrastando Matheus pelo braço. Renato acelerou o passo. Encontrou-os na calçada, atrás de um muro de azulejos rachados. Ela tremia. Ele apareceu, disse. Hoje cedo, na feira. Ele falou com o Matheus. Disse que ia levar ele embora. Matheus chorava em silêncio. Renato sentiu a raiva crescer no estômago. Você precisa sair daqui. Eu não tenho para onde ir. Vai ter. Ela o olhou, cética. Você não entende. Não é só fugir. Ele tem gente. Sabe onde encontrar. Ele vai me achar de novo. Não se você desaparecer direito. Ela riu. E você vai me esconder? Como num filme. Me botar num carro preto e sumir comigo? Eu posso tentar. Silêncio. Isabela engoliu em seco. Pela primeira vez,
Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu só quero dormir uma noite inteira sem medo. Só uma. Renato assentiu e então disse: vamos resolver isso, do jeito certo. Mas você precisa confiar em mim, um pouco que seja. Ela hesitou e, sem dizer palavra, balançou a cabeça positivamente. A noite caiu sobre São Paulo, com sirenes ao longe. Luzes tremeluzindo nos postes antigos e uma criança dormindo no banco de trás de um carro que seguia rumo ao desconhecido. O homem que dirigia ainda não sabia o que estava fazendo, mas sabia por que estava fazendo, e isso, por enquanto, era o suficiente. A sala estava em silêncio. Não o silêncio natural de quem descansa. Era um silêncio tenso, comprimido, como o ar antes de uma tempestade. Isabela sentava-se à beira do sofá, as mãos entrelaçadas, os ombros curvados. Mateus, ao lado, fazia desenhos numa folha de papel que Renato deixara junto com lápis de cor e suco de caixinha. O menino parecia alheio à atenção, mas seus olhos seguiam os dois adultos como um radar. Renato sentou-se em frente, devagar, como quem tenta não assustar um animal ferido. Eu pensei em várias formas de ajudar vocês. Começou. Dinheiro, advogado, segurança particular. Isabela permaneceu muda. Não o olhava nos olhos. Mas nada disso resolve o problema de fundo. Ela levantou os olhos fixos, desconfiados. E qual é o problema de fundo, segundo o senhor? O sistema, a lei, a falta de documento e a presença constante de alguém que deveria estar preso. Ela apertou os lábios. Uma lágrima silenciosa escorreu pela lateral do rosto, mas ela a ignorou. E o que o senhor sugere? Que eu vire alguém que não sou? Não. Que você tenha uma chance de se proteger. Legalmente. Silêncio. Ele sentiu o peso do que ia dizer. Não era fácil, nem simples, mas não havia outro caminho. Eu proponho que a gente se case. Isabela piscou lentamente, como se a frase precisasse ser processada em camadas. O quê? Um casamento civil, formal, com documentos, sem relação real, apenas uma aliança legal, para que você tenha direito à permanência, para que o Estado não possa arrancar você daqui, para que o Rogério não possa usar a falta de papéis como ameaça. Ela ficou de pé num salto, como se o sofá queimasse. Você tá maluco? Isabela, eu nem te conheço. Você não me conhece. Isso é doentio. Renato ficou sentado. Não reagiu ao tom. Sabia que ela estava assustada, não irritada. Eu não estou pedindo que você confie em mim completamente. Só o suficiente para saber que não há outra intenção por trás disso. Ela andava de um lado para o outro, os braços cruzados, respirando rápido. Casar? Como se fosse assim? Um contrato? Exatamente. Um contrato. Sem toque, sem obrigação emocional. Você não me deve nada, nenhum papel além do que for exigido pela justiça. Eu não quero nada em troca. Ninguém faz isso sem querer nada em troca. Eu faço. Por quê? Renato demorou a responder. Porque eu posso. E porque ele, apontou discretamente para Mateus, me pediu, de um jeito que nenhum adulto jamais pediu nada na vida. Ela mordeu os lábios. A raiva começava a dar lugar ao pânico. E se der errado? E se acharem que é falso? Que é armação? A gente faz do jeito certo, com calma, com provas de convivência, com respaldo legal. Tenho bons advogados, conheço o caminho. Isso é fraude. Não se for verdade o suficiente. Ela se sentou devagar. O menino desenhava uma casa com 3 pessoas, 3 palitinhos com mãos dadas. Um deles tinha terno, outro vestido, e o pequeno no meio, sorrindo. Você tem ideia do que isso significa? Tenho. E se eu disser não? Eu não insisto, mas continuo tentando proteger vocês do jeito que me for permitido. Ela ficou em silêncio. Olhou para Mateus, depois para o desenho. Acha que eu sou fraca, né? Não. Eu acho que você está cansada de lutar sozinha. Ela abaixou a cabeça. Os ombros tremiam. Quando falou, sua voz saiu engasgada. Eu já fui casada.
e achei que seria salva por isso. E quase morri. Renato ficou em silêncio. Aquilo não era lugar para argumentos. Era lugar para escuta. Eu me entreguei por amor e fui trancada. Me senti uma posse, um objeto. Então fugi, sem nada, nem documentos, nem nome. E aí, meu filho começou a inventar um novo final. E se dessa vez não for amor nem posse, só um recomeço com prazo? Ela riu, um riso molhado de lágrimas. Eu vou ter que pensar. No dia seguinte, o pensamento virou decisão. Ela apareceu na portaria do prédio onde Renato morava. Usava a mesma blusa do dia anterior, os olhos fundos, mas firmes. Subiu sem falar com ninguém. Entrou no apartamento sem hesitar. Vamos fazer isso, disse direto, mas com regras claras. Quais? Sem toque, sem dividir cama, sem promessas. Combinado, só até eu conseguir meus papéis. Depois, cada um pro seu canto. Está justo. E se isso der merda, eu vou sumir com meu filho e você nunca mais vai ver a gente. Entendido. Ela estendeu a mão, ele apertou. E assim nasceu o acordo mais improvável de suas vidas. Mateus apareceu no corredor, descalço, com o papel do desenho nas mãos. A gente vai ter casa agora? Renato olhou para Isabela. Ela desviou o olhar. Não conseguiu mentir. Renato abaixou-se, olhou nos olhos do menino e respondeu. A gente vai tentar. Juntos. Na mesa da cozinha, ao lado do formulário de casamento, estavam 3 canetas, 2 assinaturas e um terceiro rabisco pequeno e torto que dizia Mateus, com letras desiguais. O primeiro passo havia sido dado, mas o caminho estava apenas começando. Não houve flores, nem véu, nem convidados. O cartório ficava numa rua pouco movimentada da Zona Oeste. Renato fez questão de escolher um lugar discreto, fora do radar da imprensa ou curiosos. Mesmo assim, a simples entrada dele com Isabela e Mateus chamou atenção entre os presentes. Um homem de terno caro e postura firme contrastava com uma mulher de roupas simples, cabelos presos às pressas, e um menino com tênis de cores diferentes nos pés. À porta, uma mulher os esperava com uma câmera pendurada no pescoço. Mariana, fotógrafa indicada por um dos advogados de Renato, especializada em registros institucionais, casamentos civis sob acordos delicados. Sabia quando sorrir, quando não perguntar e como simular naturalidade. Vamos registrar momentos espontâneos, disse ela, apenas para compor o álbum, caso precise ser apresentado no futuro. Isabela segurava a própria mão como se quisesse impedi-la de tremer. Mateus parecia animado, embora não compreendesse o peso da situação. Vai ter bolo? Perguntou enquanto subiam a escada. Hoje não, campeão, respondeu Renato sem olhar diretamente. Na sala principal, preencheram os papéis com precisão cirúrgica. O escrevente, acostumado a cerimônias formais, hesitou diante da frieza entre os noivos, mas não comentou. Mariana se posicionou para fotos, pedindo um olhar cúmplice, um toque leve na mão, um sorriso de canto. Tudo soava falso, mas saía aceitável. No momento da assinatura, Isabela ergueu os olhos para Renato pela primeira vez desde que chegaram. Tem certeza disso? Ele respondeu com um único aceno. Você tem? Ela respirou fundo e assinou. Quando saíram, o sol parecia mais forte. Mariana fez as últimas fotos na calçada. Um aperto de mãos, um Mateus entre os dois, uma imagem de 3 sombras projetadas no chão rachado. Está feito, disse Renato. Isabela apenas balançou a cabeça. Não havia felicidade ali, apenas alívio tenso. No caminho de volta, Mateus cantarolava no banco de trás. Parecia feliz, como se algo invisível tivesse finalmente se quebrado. Agora ninguém pode separar a gente, né? Perguntou. Isabela olhou para Renato. Ele não respondeu. Ainda não era hora de promessas. Horas depois, a realidade bateu à porta com a força de um punho. O primeiro a saber do casamento foi Rogério. Não pelas redes, não por boatos,
mas porque ele tinha como saber. Alguém no cartório, alguém comprado. Ele sempre teve olhos em todos os cantos. A ligação chegou tarde da noite, enquanto Isabela lavava um dos poucos pratos na pia do novo apartamento emprestado por Renato. O número era oculto. Ela quase não atendeu, mas atendeu. Casou. Foi? A voz era inconfundível, arrastada, cínica, fria. O que você quer? Engraçado. Você achou mesmo que podia sumir? Casar com um almofadinha desses? Acha que isso vai te proteger? Isabela parou de respirar. Você não vai chegar perto do Matheus. Não preciso, porque agora eu tenho motivo. Isso aí é fraude. E você sabe. Casamento falso. Eu posso provar. Você não tem nada. Ah, Isabela, eu tenho mais do que você imagina. E eu vou usar, um por um, até te ver deportada. Ou pior, a linha caiu. Ela ficou com o telefone na mão por longos minutos, como se ainda escutasse. No quarto, Matheus dormia. No outro cômodo, Renato revisava contratos. Quando viu o rosto dela pálido na porta, levantou-se de imediato. Ele sabe. Renato não perguntou como. O que ele disse? Que vai provar que é tudo mentira, que vai me destruir por isso. Você gravou? Ela balançou a cabeça negativamente. Eu não consegui. Renato passou a mão pelos cabelos, frustrado. Ele vai mesmo fazer isso? Vai. Ele é o tipo de pessoa que não aceita perder o controle. Então a gente precisa se preparar. Agora é guerra. Ela não respondeu. Apenas sentou-se no chão da sala e abraçou os próprios joelhos. Eu achei que ia me sentir segura. Mas agora, parece que só dei mais uma arma para ele. Renato sentou-se ao lado. Não tocou nela. Apenas ficou ali. Você não está sozinha. Ainda não, né? Até quando isso durar? Vai durar o que for preciso. Do quarto, um barulho suave indicava que Matheus tinha mudado de posição. Dormia tranquilo. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam como estrelas de mentira. Mas ali dentro, na penumbra silenciosa do apartamento, dois estranhos unidos por medo e sobrevivência sabiam que, a partir daquele instante, suas vidas haviam se entrelaçado de um jeito que nenhum papel era capaz de traduzir. O elevador parou no 8º andar. Renato girou a chave da cobertura e empurrou a porta com cuidado, como se oferecesse algo sagrado. O apartamento era espaçoso, moderno, todo em tons de cinza e madeira clara. Vista ampla, móveis sob medida, silencioso. Isso aqui não é para mim, disse Isabela, parada na entrada com os braços cruzados e a expressão desconfiada. Não é para ser seu, é para ser seguro, respondeu Renato, deixando a chave sobre o balcão de mármore. Matheus correu direto para a janela de vidro que ia do chão ao teto. Caraca, dá para ver a cidade inteira. A sacada está trancada, avisou Renato. Só se abre com minha digital. Segurança. Isabela não disse nada. Olhava em volta como se esperasse ver armadilhas. Tem câmeras? Dentro não, só no corredor e no elevador. Ela largou a mochila no chão. Estava suada, cansada. 2 dias antes, tinham dormido num abrigo improvisado atrás de uma igreja. Agora estavam ali, onde cada objeto parecia valer mais do que ela ganhava em um mês. A gente só precisa de um canto, cama, banheiro e tranca na porta. E é exatamente isso que estou oferecendo, disse Renato. O restante é detalhe. Detalhe para você. Detalhe para sobrevivência, para proteção. Isabela permaneceu em silêncio. Naquela noite, ela dormiu num dos quartos de hóspedes, o menor por escolha própria. Matheus dormiu ao lado, no colchão que Renato mandou trazer às pressas, com lençóis novos e travesseiro infantil. Renato ficou na suíte principal, embora mal conseguisse pregar os olhos. Na manhã seguinte, quando acordou, havia barulho na cozinha. Matheus estava tentando esquentar leite no micro-ondas. Isabela o observava de longe, com olhos cansados. Bom dia, disse Renato cruzando o corredor. Ela apenas assentiu. Tem café pronto na máquina, se quiser. A gente já se vira.
A cozinha é sua também agora. Isabela olhou em volta. Tudo parecia excessivo. O dispenser automático de sabão, a geladeira que falava, o armário com sensores. Ela se aproximou da pia com hesitação. Abriu a torneira com um leve toque, como se estivesse pedindo permissão. Nunca pensei que fosse pisar num lugar desses. E agora é o seu lar, temporariamente. Ela olhou para ele, cética. Lar é outra coisa. Nos dias que se seguiram, a convivência foi feita de silêncio e passagens rápidas no corredor. Renato saía cedo, voltava tarde, evitava invadir o espaço deles, mas deixava pequenos gestos, frutas cortadas na geladeira, brinquedos novos para Mateus, remédios de uso infantil no armário do banheiro. Isabela não tocava em nada disso, sem antes verificar. Lera demais sobre favores com segundas intenções. Na terceira noite, houve o primeiro atrito. "Você pode parar de mandar comida pronta para cá?" Ela disse, abrindo a porta da geladeira cheia de embalagens. "Achei que poderia facilitar", respondeu ele surpreso. "Eu sei cozinhar, sei me virar. Não preciso que me tratem como uma hóspede." "Você não é hóspede. Está sob minha proteção. Então me trate como adulta." Renato respirou fundo. Deu um passo atrás. "Tudo bem. Você decide o que entra aqui." Naquela noite, ela preparou arroz, feijão e carne moída. Nada gourmet. Só comida quente. Mateus comeu 3 pratos. Renato, ao chegar, sentiu o cheiro. Sorriu discretamente. Na manhã seguinte, não havia mais delivery. Mateus era o único elo entre os dois. Corria entre os quartos, fazia perguntas demais, queria saber como era ser dono de prédios e se a vista da sacada dava para ver o céu de verdade. Às vezes, levava desenhos para Renato. Outras, ficava quieto perto da mãe, sentindo o clima tenso. Num domingo à tarde, enquanto ela lavava roupas no tanque da área de serviço, mesmo com a máquina moderna ao lado, Renato apareceu. "Por que não usa a lavadora?" "Não confio nessas coisas e não gosto de ver minha vida rodando num tambor automático. Quer que eu traga alguém para ajudar? Você me ouviu falar isso?" Ele recuou. Aprendeu a respeitar os limites dela como quem aprende um idioma novo. Renato começou a mudar sem perceber. Passou a chegar mais cedo em casa. Trocou o vinho caro por suco na janta. Tirou os sapatos ao entrar. Instalou uma tranca extra no quarto de Mateus. Mandou reforçar a porta principal. Certa noite, enquanto assistiam a um jornal local, uma matéria mostrou um caso de violência doméstica. Isabela desligou a TV antes do fim. Ficou em silêncio por alguns minutos. Depois se levantou e saiu para a sacada trancada. Olhou para a cidade como se buscasse respostas entre as luzes. Renato apenas observou. Quis dizer algo, mas não disse. Ela precisava de espaço, de tempo, de escolhas. Na semana seguinte, quando ela viu que os quadros com fotos de ex-executivos foram retirados da parede do corredor, percebeu que algo havia mudado também nele. Mateus notou primeiro. "Mamãe, ele colocou um desenho meu no lugar." Era verdade. O palitinho com terno, vestido e um menino no meio agora ocupava o centro da parede principal. Ela não comentou. Mas à noite, quando passou por ele no corredor, disse apenas: "Obrigada por respeitar meu jeito." Renato respondeu sem olhar diretamente: "Obrigado por não desistir antes da hora." Não era amizade, não era carinho, mas era talvez o início de alguma coisa que ainda não tinha nome. No elevador panorâmico da sede da Duarte Engenharia, Renato observava a cidade pelos vidros espelhados. São Paulo parecia se estender infinita, imune às dores de quem a habitava. Mas naquela manhã, o que o inquietava não estava lá fora. Estava nos olhares dentro da empresa. O clima entre os funcionários havia mudado. A secretária, normalmente discreta, hesitou ao entregar os papéis. Um estagiário comentou alto demais sobre o vídeo do menino pedindo casamento, e no corredor ouviu-se o sussurro abafado de "O chefão casou?" Renato entrou na sala e fechou a porta com mais força do que o necessário.
A partir daquele momento, o que antes era uma decisão discreta tornava-se risco. O segredo começava a vazar. Foi André, o diretor jurídico, quem trouxe a confirmação. Me desculpa te falar assim, mas a imprensa está farejando algo. Recebemos 2 pedidos de entrevista hoje cedo. Um deles queria saber se a empresa tem envolvimento em ações sociais não divulgadas. Estão indo atrás do vídeo, murmurou Renato. E de quem é a mulher e o menino? Renato sentou-se, respirou fundo. Evitar os holofotes havia sido uma prioridade desde o início, mas agora tudo parecia escorregadio. Quero que nossa equipe de comunicação ignore nenhuma declaração, nenhum comentário. E se alguém da imprensa tentar contato direto com algum funcionário, quero saber imediatamente. André assentiu, mas havia algo mais no ar, algo não dito. Pode falar, André. As pessoas aqui estão especulando. Alguns acham bonito, outros falam em golpe, que a mulher pode estar se aproveitando. Renato apertou os olhos irritado. Que tipo de empresa eu construí onde um gesto de proteção é visto como fraqueza? Uma empresa grande, Renato. Gente grande desconfia quando alguém age fora do script. Renato ficou em silêncio. Sentia algo doer no fundo. Não era medo, era exaustão. Do outro lado da cidade, Isabela arrumava a mochila de Mateus com pressa. O boato havia chegado até ela por meio da síndica do prédio, que casualmente comentou na lavanderia. Parece que o dono do apartamento onde vocês estão foi visto no noticiário. Dizem que ele casou com uma mulher misteriosa que ninguém conhece. Isabela travou. Soube naquele instante que estavam expostos. Sentiu o mesmo arrepio que costumava vir antes de fugir. A segurança que começava a esboçar-se virou fumaça. Quando Renato chegou naquela noite, encontrou o apartamento vazio. Portas abertas, roupa de cama fora do lugar, restos de uma refeição apressada sobre a pia. No chão da sala, um dos desenhos de Mateus, uma casa com um coração partido ao meio. Renato saiu imediatamente. Foi ao terminal de ônibus mais próximo. Não os viu. Ligou para os advogados. Nada. Rodou por abrigos pela igreja onde Isabela já havia dormido. Por fim, dirigiu até o ponto onde a encontrara da primeira vez. Ali estavam. Isabela sentada num banco, de mochila nas costas. Mateus deitado com a cabeça em seu colo, dormindo. Renato parou o carro no meio-fio e desceu com passos firmes. O que você está fazendo? Ela levantou-se de um salto. O olhar agressivo, defensivo. O que eu sempre faço quando a ameaça volta. Fujo. Você não precisa mais fugir. Eu sempre vou precisar. Você não entende. Eu entendo que você está jogando tudo fora por causa de medo. Medo? Você acha que isso é só medo? Isso é sobrevivência. Eu sou uma mulher que foi caçada por anos, que ouviu o nome dela ser cuspido como lixo, que foi espancada por dizer não, que viu um homem rir enquanto ameaçava o próprio filho. Renato engoliu em seco, sentiu o peso daquelas palavras. Eu nunca vivi isso, mas isso não me impede de querer proteger vocês. Você está confundindo bondade com salvadorismo. Não, eu estou envolvido, Isabela. Ela parou. A frase caiu como um baque entre eles. Envolvido? Sim. Não é mais só por causa do pedido do Mateus. É por causa de você, da sua força, da forma como você enfrenta tudo. Eu me importo. Ela deu um passo atrás, com os olhos cheios d'água. Você não pode se importar comigo. Isso torna tudo ainda mais perigoso. Por quê? Porque se você começar a me ver como mulher, vai me querer como mulher. E eu ainda estou fugindo de um homem que só me via assim. Renato não respondeu. O silêncio entre eles foi longo, denso, pesado. Ela olhou para Mateus, ainda dormindo. Depois, para Renato. Eu voltei a sentir o gosto do medo. Aquele gosto amargo que cola na garganta. E quando isso acontece, eu corro. Sempre corri. Não posso mais errar por confiar. Então me diga o que precisa para ficar. Ela pensou. Respirou fundo. Depois respondeu. Que ninguém mais fale da gente.
Que ninguém saiba onde estamos, que tudo fique invisível de novo, por um tempo. Eu dou um jeito. Ela olhou para ele, com os olhos marejados, mas firmes. Se isso sair do controle, eu fujo de novo, mesmo que seja pela 1000ª vez. Renato assentiu. Na volta para casa, Mateus acordou no carro, olhou em volta e perguntou baixinho: "A gente tá voltando para casa?" Isabela respondeu com um murmúrio: "A gente tá tentando, filho, tá tentando." Renato, ao volante, não disse nada, mas soube com absoluta certeza que a proteção agora precisava ser maior que o papel assinado. Precisava ser presença e coragem. O envelope pardo chegou numa segunda-feira cinzenta. Estava entre correspondências comuns, mas tinha um selo vermelho e o brasão da Justiça Federal. Renato o pegou antes que Isabela visse, abriu com cuidado e leu o conteúdo em silêncio. Intimação oficial. Notificação de comparecimento em audiência administrativa, referente à verificação de autenticidade de casamento civil. Ele não precisou ler 2 vezes. Sabia exatamente o que aquilo significava. Rogério havia se movido. Quando Isabela entrou na sala, carregando a mochila de Mateus, viu o papel em cima da mesa e parou imediatamente. "É o que eu tô pensando." Renato assentiu devagar. "Denúncia por suspeita de fraude." "Quanto tempo?" "A audiência é em 15 dias." Ela largou a mochila no chão. "Ele fez isso, eu sabia." "Sim, mas agora temos que reagir, não correr." Isabela sentou-se quase desabando. "Eles vão arrancar o Mateus de mim. Vão dizer que sou ilegal. Vão achar que usei você. Vão querer me levar de volta." "Não vão. Você não sabe como essas audiências funcionam. Eu sou o perfil que eles querem deportar. Mulher, pobre, sem papel, mãe solo. Eles não querem escutar histórias. Eles querem estatística." Renato sentou-se à frente dela. "Você não vai estar sozinha. A gente vai provar que isso é real." "Mas não é." Ele hesitou. "É o suficiente. Vivemos juntos. Temos fotos, moradia compartilhada, recibos. Você tem o meu nome. Mateus tem uma vida estável aqui agora. E isso basta?" "Com um bom advogado pode bastar." Ela passou as mãos no rosto. Estava esgotada. "Eu não tenho preparo para isso. Eu não sei me defender de terno e gravata. Eu nunca entrei numa sala de audiência como cidadã, sempre como ré. Então a gente treina, eu ensino, você aprende, nós nos preparamos." "E se mesmo assim não funcionar?" Renato olhou nos olhos dela. "A gente apela, recorre, mas não desiste." A notícia do processo chegou à equipe jurídica de Renato em poucas horas. André, o diretor, chamou-o na sala com uma pilha de documentos nas mãos. "Isso vai ser feio, Renato." "Eu sei." A denúncia foi bem estruturada. Ele, o tal Rogério, apresentou cópias de mensagens antigas, fotos da Isabela com ele, datas sobrepostas com o casamento de vocês. Isso é jogo sujo. É estratégia e funciona. O juiz pode ver isso como motivo suficiente para abrir investigação mais ampla. E se isso acontecer, seu nome pode entrar na mira do Ministério Público. Renato manteve-se calmo. "Quanto tempo temos para montar nossa defesa?" 14 dias. E vamos precisar de provas sólidas de convivência, fotos espontâneas, contas conjuntas, declarações de vizinhos, rotina documentada. E ela? Ela vai ser interrogada. Vão testar as respostas dela. E se algo parecer ensaiado, eles descartam. Renato respirou fundo. "Eu vou cuidar disso." Em casa, Isabela tentava disfarçar o pânico na frente de Mateus. Mas o menino percebia. Parou de fazer perguntas. Parou de desenhar. Apenas a observava com olhos grandes e calados. Numa noite, ela se trancou no banheiro e chorou baixinho. Mateus se deitou na porta e ficou ali por quase 1 hora, até que ela abrisse. "Mãe, se a gente tiver que ir embora, eu vou contigo, tá?" Ela o abraçou tão forte que ele reclamou de dor. Renato começou a montar o dossiê de convivência.
Chamou a fotógrafa Mariana de volta. Tiraram fotos na cozinha, no elevador, no sofá, assistindo TV. Isabela estava tensa, engessada. Isso é mentira, ela disse, depois que Mariana foi embora. Isso é performance. É o que é necessário para nos proteger. E até onde vai isso? Até onde for preciso. Ela se afastou. Eu me sinto de novo no controle de alguém que dita o que eu devo ser. Renato a olhou com cuidado. Eu não estou dizendo o que você deve ser. Estou pedindo que você seja vista como merece. E, infelizmente, para isso, a gente precisa jogar o jogo deles. Nos dias seguintes, organizaram documentos, reconstruíram a rotina em registros, criaram uma pasta de comprovações. Renato anotava o que cada cômodo da casa continha. Descrevia hábitos, datas, horários. Isabela treinava perguntas básicas, mas travava nas mais simples. Qual é a sobremesa favorita dele? Eu não sei. Qual é o nome do meio dele? Eu não sabia que ele tinha um. Como ele toma café? Eu nunca reparei. Ela largou o caderno e começou a chorar. Isso não vai dar certo. Eu não sei viver de mentira. Eu só sei fugir ou enfrentar, mas fingir, eu não sei. Renato segurou suas mãos com firmeza. Então a gente transforma isso em verdade. Ela o olhou sem entender. Como? Convivendo. Mesmo que por dias, sem ensaio, só vivendo. Você precisa me conhecer e eu preciso conhecer você. Em 2 semanas? Já é mais do que a vida nos deu até aqui. Ela respirou fundo. Pela primeira vez, abaixou a cabeça em sinal de aceitação. Então vamos tentar. Porque eu não aguento perder meu filho. Renato não respondeu com palavras, mas naquela noite, pela primeira vez, jantaram juntos sem fotografia. E ficaram em silêncio. Um silêncio menos pesado. Um silêncio que, aos poucos, começava a se parecer com entendimento. Na mesa da sala, espalharam dezenas de folhas, uma planilha com perguntas simuladas, um álbum recém-impresso com fotos espontâneas e outras cuidadosamente encenadas. Vídeos curtos no celular com Mateus correndo pelo corredor. Cartões de supermercado, notas fiscais conjuntas, tudo organizadamente amontoado. O advogado bateu com a caneta na mesa. Isso é um teatro, um teste de percepção. O fiscal de imigração vai entrar com uma missão: encontrar falhas. Não é pessoal, é processo. E vocês precisam parecer um casal real. Isabela olhava os papéis com expressão de repulsa. Renato, ao lado, mantinha a postura centrada. O que significa parecer real? Ela perguntou. Que vocês precisam se comportar como 2 pessoas que dividem o dia, o espaço, a cama, que sabem os hábitos um do outro, que brigam, mas se apoiam, que se tocam sem parecer ensaiado. Isso é ridículo, disse Isabela. É o sistema, e não temos tempo para mudar o mundo, só para jogar com ele, respondeu o advogado. A primeira tarefa era simples: decorar datas importantes. Renato nasceu em julho, Isabela em outubro. O aniversário de namoro escolhido foi o dia em que ela e Mateus entraram pela primeira vez no apartamento. O casamento no civil foi uma semana depois. Qual foi o primeiro jantar que fizeram juntos? Perguntou o advogado. Renato hesitou. Lasanha congelada, disse Isabela. Sério? Foi o que ele deixou no micro-ondas naquela noite. Eu comi com raiva, mas comi. Maravilhoso. Isso é autêntico, disse o advogado. Depois vieram perguntas íntimas. Onde vocês dormem? Quartos separados, disse Isabela. Renato olhou para o advogado. Isso pode complicar, se for exposto, sim. Mas não estamos em julgamento moral. Estamos discutindo coabitação, afeto, consistência. Passaram a caminhar juntos no condomínio, como se fosse rotina. Mateus ria, corria entre os 2. Eles andavam devagar, como quem ensaia, sem parecer que está ensaiando. Às vezes ela esbarrava no braço dele. Outras, ele estendia o casaco quando ventava. Gestos pequenos, que antes pareciam forçados, agora começavam a surgir naturalmente.
Certa noite, Renato trouxe um álbum com fotos antigas. Minha esposa, Carolina. Isabela pegou o álbum com cuidado. A mulher era bonita, rosto doce, sorriso calmo. O que aconteceu? Câncer. Foi rápido e devastador. Ela fechou o álbum com delicadeza. Você ainda ama ela? Renato demorou a responder. De um jeito diferente. Acho que sempre vou amar. Mas o luto virou memória. Isabela ficou em silêncio por um momento. Eu nunca tive esse tipo de amor. Teve Mateus. Ela sorriu pela primeira vez em dias. Sim, ele foi a única coisa boa que sobrou do pior. No final da semana, o advogado sugeriu uma última etapa do treinamento. Demonstração de intimidade. Um jantar juntos em casa, com câmera gravando discretamente. Isabela relutou. Não quero me sentir vigiada, é só por precaução, disse Renato. Ninguém vai assistir, a não ser se for necessário. Ela assentiu. Naquela noite, ela preparou um macarrão simples. Renato pôs à mesa. Mateus inventou um brinde com copo de leite. Ao casamento da mamãe com o cara mais sério do mundo, disse o menino gargalhando. Isabela corou. Renato riu pela primeira vez. Depois que Mateus foi dormir, ficaram sozinhos na cozinha. A garrafa de vinho aberta, as cadeiras mais próximas do que de costume. Você quer mesmo fazer isso dar certo? Perguntou Isabela. Sim, não só pelo processo. Por que então? Renato olhou nos olhos dela. Porque eu me importo. Ela desviou o olhar, bebeu um gole do vinho e tirou o casaco. Uma manga escorregou do ombro, revelando parte de uma cicatriz longa, fina, antiga. Renato viu, não comentou. Ele fez isso quando o Mateus tinha 3 anos, disse ela, baixinho. Porque eu fui ao mercado sem avisar. Renato se aproximou devagar, mas não tocou. Eu nunca vou te machucar. Todo homem diz isso. Eu não disse. Eu prometi. Ela não respondeu. Levantou-se devagar. Boa noite. Renato ficou ali, sentado, olhando o copo ainda cheio. Naquela noite, dormiu pouco. Mas quando acordou, encontrou na geladeira um bilhete escrito com a caligrafia dela. Acho que já sabemos mais um sobre o outro do que muitos casais de verdade. Assinado, Isabela. O treinamento continuava, mas algo fora dos manuais começava a crescer. Algo que nenhuma audiência podia prever e nenhuma lei podia controlar. Era para ser apenas mais uma noite de preparação. Renato havia combinado com o advogado uma simulação final, um jantar descontraído com um conhecido do foro que se passaria por fiscal apenas para testar a reação de Isabela diante de perguntas inesperadas. Isabela, embora desconfortável, concordou. Já estava exausta de planilhas, ensaios e estratégias, mas entendeu a importância. Ela preparou a mesa com esmero contido. Guardanapos simples, talheres alinhados, copos de vidro limpos à mão, macarrão novamente. Ela dizia que quando estava nervosa, só conseguia cozinhar o que conhecia de olhos fechados. Pouco antes das 7, Renato recebeu uma ligação do advogado. Ele atendeu de imediato, esperando algo técnico, mas a voz do outro lado veio hesitante. A juíza encarregada do caso vai pessoalmente hoje. O quê? Ela avisou que quer conhecer vocês informalmente. Está no bairro. Disse que considera jantares domiciliares parte legítima da análise. Não tem como recusar. Renato sentiu o chão escapar por um instante. A tensão no peito veio rápida. Ele olhou para Isabela na cozinha, rindo de algo que Mateus acabara de dizer. Temos 20 minutos, disse ele. E temos que parecer reais. 20 minutos depois, a campainha tocou. A juíza era diferente do que imaginavam. Pequena, magra, rosto sereno e olhos quase inquisidores, mas educados. Vestia-se com elegância discreta. Trazia consigo uma pasta pequena e uma expressão que não revelava nada. Boa noite, disse ela, sem firulas. Desculpem a surpresa. Isabela sorriu sem graça. A gente está ficando acostumado com surpresas, respondeu. Renato, com a calma que o cargo lhe exigia, convidou-a a entrar.
Mateus, educado como ensaiado, cumprimentou a visitante com um prazer que arrancou um leve sorriso da juíza. A mesa estava posta. A juíza recusou vinho, aceitou suco. Durante os primeiros 15 minutos, a conversa foi burocrática. Quantos cômodos o apartamento tinha? Quem cozinhava mais? Como dividiam as tarefas? Como haviam se conhecido? Isabela respondeu sem gaguejar, mas suas mãos tremiam discretamente sobre o colo, sob a mesa. Renato mantinha o controle, dizia apenas o necessário, sorria nos momentos certos, fazia parecer que tudo era natural. Em certo ponto, a juíza mudou o tom. O que exatamente levou vocês dois a decidirem pelo casamento? Foi algo repentino? Renato e Isabela trocaram um olhar rápido. Foi uma decisão consciente, disse ele. Estávamos nos apoiando em um momento difícil e percebemos que, juntos, poderíamos ter mais estabilidade. A juíza cruzou os braços. E há amor? Isabela engoliu seco. Renato respondeu antes dela. Há respeito, admiração e uma vontade mútua de construir algo verdadeiro. A juíza observou os dois por um longo momento, depois relaxou um pouco os ombros. Vocês parecem coordenados, mas há algo que não se ensaia, e é o que eu vim observar. Ela se levantou. Agradeço pelo jantar e pela sinceridade. Meu trabalho é garantir que não há fraude, mas também que não há injustiça. Às vezes, uma coisa se parece com a outra, mas não é. Renato a acompanhou até o elevador. Despediu-se com firmeza. A porta se fechou. No apartamento, Isabela entrou no banheiro. Não disse uma palavra. Trancou a porta, sentou-se no chão frio e chorou. Não de medo, mas de vergonha. Vergonha de ter que inventar laços, de maquiar sentimentos, de ter que transformar o afeto possível em prova jurídica. De viver mais uma vez dentro da moldura dos outros. Mateus bateu de leve na porta. Mãe, já vou, filho. Quando saiu minutos depois, os olhos estavam vermelhos, mas o rosto estava limpo. Renato a olhou. Ela não falou nada, apenas assentiu. Como quem diz, estamos dentro do jogo, mas por dentro ela sabia. Não era mais só um jogo, era sobrevivência com sentimentos misturados. E aquilo, ela temia, era ainda mais perigoso. O domingo amanheceu mais leve. O céu, ainda que levemente nublado, deixava passar uma claridade calma, quase reconfortante. Era raro ver São Paulo tão serena. Menos buzinas, menos passos apressados, menos urgência. E talvez por isso mesmo, quando Mateus acordou saltando da cama e pedindo para ir ver o mundo, Isabela hesitou menos do que o normal. Ela observava o filho calçar os tênis com pressa infantil. Os cadarços saíam desajeitados, mas ele não se importava. Parque, mãe, só por uma hora, por favor. O Papai Novo pode ir comigo. Isabela olhou para Renato, que já terminava o café, discreto, mas atento. Desde o jantar com a juíza, o clima entre os três havia mudado. Estava menos ensaiado, mais respirável. Ainda carregado de cuidado, mas menos defensivo. Ela respirou fundo. Tudo bem, disse, mas me manda mensagem a cada 30 minutos. E se ele suar, tira a blusa de baixo. E nada de refrigerante, entendeu? Mateus fez sinal de positivo com tanta empolgação que tropeçou na porta. No caminho até o carro, Isabela observou da sacada. Viu quando Renato segurou a mão do menino para atravessar a rua. Viu quando ele limpou o rosto do filho com um lenço de papel. Aquilo deveria tranquilizá-la, mas só a deixou mais inquieta. Depois de alguns minutos, ela não resistiu. Pegou um casaco, colocou um boné e desceu pelas escadas para não ser notada. Tomou um ônibus, desceu 2 paradas depois e seguiu a pé, discretamente, até o parque. Lá, encontrou um banco escondido atrás de uma cerca viva. Era quase uma emboscada emocional, ela mesma se vigiando. Mas precisava ver. Do seu ponto de vista, acompanhou cada gesto. Renato comprou pipoca para Mateus e sentou-se na grama sem pressa.
Não era o homem engravatado do elevador da empresa. Estava de camiseta simples, barba por fazer, rindo das piadas bobas do menino, como se fosse parte de outro mundo. Um mundo que Isabela acreditava que nunca seria dela. Mateus subia nos brinquedos, caía, se sujava. A certa altura, tropeçou e ralou o joelho. Renato ajoelhou-se ao lado, examinou a ferida, soprou com cuidado e tirou um curativo da mochila. Ela sabia que ele havia colocado por precaução. Com mãos firmes, colou o adesivo e disse algo que a fez sorrir. Isso é uma cicatriz de herói. Isabela sentiu os olhos marejarem. Eles riam, rolavam na grama. Apontavam para o céu como se adivinhassem formas nas nuvens. Tudo era genuíno. Nada ali era ensaiado. Nada daquilo podia ser usado como prova judicial. E ainda assim, era mais verdadeiro do que qualquer documento. Ela ficou ali por mais de 1 hora. Só se levantou quando o sol começou a descer. Pegou o caminho de volta sozinha, sem ser vista, carregando algo novo no peito. Gratidão. Renato e Mateus chegaram meia hora depois. Isabela estava na cozinha, cortando legumes. Ao ver o menino entrar e mostrar o joelho com orgulho, o curativo do herói, ela soltou uma risada abafada. Ele é incrível, disse Renato. Ele é mesmo, respondeu ela. Renato foi até a pia, lavou as mãos sem pressa. O silêncio entre os dois era diferente agora. Carregado, sim, mas não desconfortável. Era o tipo de silêncio que antecede uma conversa importante. Isabela virou-se, obrigada. Renato se virou também. Parecia surpreso, pela primeira vez. Obrigada. Ela riu. Acho que você mereceu. Você fez ele se sentir leve. Só criança, nada mais. Renato deu um passo na direção dela. Lento. Controlado, você viu a gente? Ela hesitou. Sim, eu fui atrás, eu precisava ver. E eu vi algo que não dá para fingir. Eles se encararam. O ar estava denso, carregado de não ditos. Renato se aproximou mais, os olhos fixos nela. Isabela não recuou. Isabela. Ela ergueu os olhos. As palavras dele foram um sussurro. Não era a voz de um empresário, nem de um salvador. Era de um homem prestes a dizer algo que podia mudar tudo. Renato inclinou-se. Devagar. O suficiente para que ela pudesse recuar se quisesse. Mas ela ficou. O rosto dele se aproximou. Ela fechou os olhos por um segundo, mas então, de repente, como se algo pulsasse de dentro para fora, ela desviou o rosto. Desculpa, disse, afastando-se rápido, como quem desperta de um sonho. Tudo bem, não é você. É só que eu senti. E isso me assustou. Renato manteve a distância. Não tentou insistir. Você não precisa se forçar a nada. Ela passou a mão no rosto, sem conseguir disfarçar a confusão interna. Mas é que eu senti. E faz tanto tempo que eu não sinto, que eu me esqueço como é. E isso, mais do que tudo, me apavora. Renato assentiu. Não havia julgamento nos olhos dele. Sente, mas respira. Não precisa decidir nada agora. Ela permaneceu de costas para ele por um momento. Depois, com a voz mais baixa, vou tomar um banho. Claro, ela saiu devagar, como se deixasse algo invisível para trás. Algo que pesava, que tremia. Renato permaneceu imóvel por longos minutos. Do corredor, ouviu-se a voz de Mateus. Vocês brigaram? Não, a gente só quase se entendeu. Então tá bom, melhor do que brigar. Renato riu, mas era um riso cheio de silêncio. Naquela noite, Isabela não voltou a falar sobre o momento, nem no jantar, nem antes de dormir. Mas quando foi pegar um copo de água, encontrou um bilhete preso à porta da geladeira. Se o que eu senti hoje não foi real, então nada mais é. Só preciso de tempo para entender o que fazer com isso. Assinado I. E aquilo, para Renato, foi mais íntimo que qualquer beijo. O envelope estava sobre o capacho. Simples, branco, sem identificação. Nenhuma letra à mão, nenhum carimbo.
apenas a borda inferior manchada, como se tivesse sido arrastado pelo chão. Isabela quase o ignorou quando saiu para buscar o pão que Mateus tanto gostava. Mas algo naquela presença silenciosa a incomodou. Ela pegou o envelope e, sem esperar, o abriu. Dentro havia 4 fotografias impressas. Papel fosco, corte limpo. A primeira mostrava Renato e Mateus no parque, sentados na grama. Na segunda, os 3 saindo do prédio, com Isabela de boné e óculos escuros, olhando por cima do ombro. A terceira era dela na sacada, estendendo roupa. A quarta, mais cruel, os mostrava juntos na cozinha, vistos através da janela. A imagem congelava exatamente o momento em que Renato se inclinava na direção dela, prestes a beijá-la. Ela deixou o envelope cair no chão. Os papéis escorregaram como lâminas. O mundo, de repente, ficou mudo. O vento lá fora parou. Os ruídos da cidade desapareceram. Só o coração dela pulsava, alto, rápido, assustado. Rogério estava vigiando, de novo. Ela não gritou, não correu, não chorou. Apenas se agachou para pegar as fotos e as guardou dentro do casaco. Caminhou até o banheiro, trancou-se e ali ficou, por longos minutos, respirando com dificuldade. Renato chegou 20 minutos depois, falando ao telefone. Quando a viu, percebeu imediatamente que algo estava errado. Isabela estava sentada no sofá, imóvel. Mateus, na frente da TV, fingia brincar com o controle, mas olhava para a mãe de tempos em tempos. O menino captava o ambiente com a sensibilidade de quem aprendeu a reconhecer perigo antes de saber ler. Ela ergueu os olhos para Renato. Ele voltou. Renato desligou o telefone na mesma hora. Como assim? Ela estendeu as fotos. Os olhos não piscaram. Ele tirou isso hoje? Não sei, mas é recente. E é ele. Eu conheço esse tipo de jogo. Silencioso, perverso. Isso é ameaça. Renato examinou cada imagem com o olhar frio de quem já estivera em tribunais, mas sentia que aquelas provas não pertenciam a um processo. Pertenciam a um pesadelo vivo. Ele está nos observando, próximo o suficiente para ver a cozinha, disse ela, a voz firme. Você entende o que isso significa? Que ele pode estar no prédio, ou no prédio ao lado. Ela assentiu. Você ainda acha que dá para brincar de casamento de conveniência? Renato não respondeu imediatamente. Pegou o celular e fez uma ligação rápida, precisa, para um contato pessoal. Preciso de um nome, um bom advogado criminal e um consultor de segurança particular. Para ontem, naquela tarde, 2 decisões foram tomadas. A primeira, contratar vigilância privada. Uma equipe discreta, que se revezaria em turnos, monitorando as entradas do edifício, os arredores e os acessos ao andar de Renato. A segunda, levar as fotos ao novo advogado criminal, Marcos Rios, especialista em crimes de ameaça e perseguição. Marcos olhou os registros com atenção. Ele está deixando claro que tem acesso e quer que vocês saibam disso. Isso é suficiente para uma ordem de restrição? Perguntou Renato. Não por enquanto. Mas se adicionarmos isso ao histórico anterior, conseguimos abrir um pedido emergencial. Vou precisar do boletim de ocorrência original da Isabela. E qualquer troca de mensagem com ele. Qualquer. Ela assentiu, já com os olhos duros. Vou buscar tudo. Tem pastas, provas. Eu guardei porque sabia que um dia voltaria a precisar. À noite, o clima no apartamento era tenso. A TV estava ligada, mas sem volume. Mateus desenhava num canto, em silêncio. Isabela estava na cozinha, cortando legumes como se cortasse o medo em pedaços pequenos e fáceis de engolir. Renato se aproximou com cuidado. Ele está tentando te desmontar. Ele não precisa tentar. Já fez isso antes, mas não vai fazer de novo. Ela parou, facas nas mãos, e olhou para ele. Você promete coisas com muita facilidade. Renato ficou em silêncio. Eu sei, respondeu. Mas agora não é só uma promessa. É estratégia. E é pessoal. Ela largou a faca. Encostou-se à pia. Eu tenho medo por mim. Mas o que me destrói é o medo por Mateus.
Ele sabe que é ele o alvo indireto. É ele que o Rogério quer machucar. Não com as mãos, com a perda. Quer que ele veja a mãe dele desmoronar. Renato se aproximou. Ele não vai ver isso acontecer. Eu juro. Nos dias seguintes, a rotina mudou. A equipe de segurança passou a circular discretamente pelo prédio. Um carro escuro ficou estacionado na esquina. 2 agentes monitoravam as câmeras internas. O porteiro foi instruído a registrar qualquer visitante, mesmo entregadores. Isabela andava pela casa mais silenciosa, mas também mais firme. Algo mudava dentro dela. Talvez fosse o fato de que, pela primeira vez em anos, alguém estava disposto a ir além das palavras, a se colocar entre ela e o perigo. E isso era tão assustador quanto reconfortante. Num fim de tarde, ela foi até o quarto de Mateus, viu-o dormindo com os cadernos abertos sobre o peito. Um dos desenhos mostrava os 3 juntos. Ela, Renato e ele, sentados no sofá, assistindo TV. Mas havia um detalhe. Todos estavam sorrindo. Um sorriso leve, como se tivessem esquecido de ter medo. Ela olhou para a imagem por minutos. Depois apagou a luz e fechou a porta devagar. Na sala, encontrou Renato lendo documentos. Você fez tudo isso por nós, disse sem rodeios. Renato a olhou, mas não respondeu com palavras. Só assentiu. Eu estou cansada de fugir. Então para. Agora você tem um lugar para ficar. Ela respirou fundo. Mas se ele tentar algo mais direto, ele não vai chegar perto. Como você sabe? Porque se ele tentar, não vai ser com ameaça, vai ser com violência. E se for assim, eu já estarei esperando. Ela ficou em silêncio. Depois disse, pela primeira vez em anos, eu acredito que talvez a gente vença. Renato não sorriu, mas algo no olhar dele dizia, já estamos vencendo. Era uma manhã gelada, mesmo para um dia de outono em São Paulo. O céu parecia coberto por um véu cinzento, e o vento entre os prédios soprava como se tentasse silenciar a cidade. Renato, Isabela e Mateus chegaram cedo ao tribunal. Um agente de segurança os acompanhava discretamente, mantendo distância suficiente para não chamar atenção, mas perto o bastante para agir, se necessário. Mateus ficaria na sala infantil, supervisionado por uma assistente social da vara da família. Isabela, vestida de forma simples, mas elegante, segurava uma pasta contra o peito. Os dedos estavam gelados. A cada passo, sentia o coração bater no ritmo dos saltos no piso de mármore. Ela tentava respirar com calma, mas o corpo tremia, não de frio, mas de memória. No salão de espera, sentaram-se lado a lado. Renato pegou a mão dela. Pela primeira vez, ela não recuou. Eu não sei se estou pronta, disse ela. Você está, porque você é a única que pode contar a sua história. Ela assentiu, não disse mais nada. A porta se abriu. O advogado chamou os 2. Era hora. A sala de audiência era mais apertada do que imaginavam. Paredes claras, carpete antigo, uma mesa longa, a juíza ao centro, com os óculos na ponta do nariz e uma expressão austera. O brasão da República ao fundo. À direita, o representante da imigração. À esquerda, Rogério. Ele estava ali, de terno, cabelo penteado, olhos frios. Tinha o olhar de quem já venceu antes, de quem achava que venceria de novo. Isabela congelou ao vê-lo. Por um instante, todos os anos de dor voltaram com força. Os gritos, as ameaças, as mãos no braço, o empurrão na porta. Tudo. Mas ela não desviou o olhar. Ela ficou de pé. A juíza a observava com atenção. Senhora Isabela Alves, a senhora será a primeira a depor, por favor. Ela caminhou até o centro da sala, colocou a pasta sobre a mesa, ajustou o microfone, respirou. Eu não casei por amor, pelo menos não no começo, e isso é verdade. Mas casei por sobrevivência, por dignidade. Porque o homem que está sentado ali passou anos me destruindo em silêncio, e porque o homem com quem me casei me estendeu a mão, sem exigir nada em troca, nem corpo, nem obediência, só respeito.
A juíza escutava em silêncio absoluto. O ambiente estava imerso numa tensão tão densa que mal se ouvia a respiração da plateia. Quando me pediram provas de que esse casamento é real, eu pensei nas contas conjuntas, nas fotos, nos jantares, mas isso não é a verdadeira prova. A verdadeira prova é que desde que entrei na casa de Renato, meu filho voltou a sorrir. E eu, depois de anos, parei de dormir com medo. Isso não é papel, isso é vida. A juíza assentiu levemente. Obrigada. Pode se sentar. Rogério murmurou algo. Um comentário sarcástico. Renato o ouviu. Não reagiu. Agora era sua vez. Renato levantou-se, ajeitou o terno e se posicionou no centro da sala. Diferente de Isabela, ele não tinha a dor visível no corpo, mas ela estava na voz. Eu construí uma empresa, um patrimônio, fiz tudo o que esperavam de mim, mas nunca havia feito nada que realmente me tornasse um homem melhor, até conhecer essa mulher. Ele parou por um segundo, olhou para Isabela, depois para a juíza. Eu nunca imaginei que me envolveria numa situação como essa, mas não fiz isso por impulso. Fiz porque vi um menino pedir ajuda para salvar a mãe. E porque vi em Isabela uma força que eu não sabia que existia em alguém que perdeu tanto. Ela não me pediu nada, eu ofereci. E mesmo assim, ela lutou para manter a independência dela. A juíza apoiou os braços sobre a mesa. E o senhor acredita que esse casamento é legítimo? Renato respondeu sem hesitar. Acredito, porque com o tempo ele deixou de ser um acordo e passou a ser parte da minha vida. E hoje, mesmo que estejamos aqui por obrigação legal, eu escolheria fazer tudo de novo. A sala ficou em silêncio. A juíza recolheu os documentos, cruzou os braços, olhou para ambos com atenção. Seus olhos estavam marejados, embora a postura permanecesse firme. Este é um caso delicado. O processo será analisado em conjunto com a promotoria. O veredito final será entregue por escrito em até 30 dias. Isabela sentiu o ar escapar dos pulmões. Renato apertou a mão dela. Rogério se levantou, olhou para os dois com desdém, mas agora havia algo novo no rosto dele. Incômodo. Ele saía pela primeira vez de um tribunal sem ter certeza de que venceria. Do lado de fora, Isabela chorou. Não de medo, nem de dor, mas de alívio. Renato não disse nada, apenas ficou ali ao lado dela, com o sol começando a aquecer a pele. Eles haviam contado a verdade. Agora restava esperar que o mundo a reconhecesse. Os dias que se seguiram à audiência foram estranhamente calmos. Era como se o mundo tivesse prendido a respiração. Isabela acordava cedo, preparava o café, levava Mateus até a porta da escola com passos suaves. Renato voltava à empresa, mas sem a mesma urgência de antes. À noite, os três jantavam juntos, muitas vezes em silêncio. Não havia brigas, não havia clima pesado, mas também não havia descanso. Todos sabiam que estavam vivendo um intervalo, uma espera. Uma espera que, para Isabela, estava se tornando insuportável. Ela se sentava na janela e observava o movimento da rua como quem observa um lugar ao qual não pertence. Era grata pelo que estavam vivendo, mas não era o bastante. Não ainda. Na quinta-feira, acordou antes do sol nascer. Ficou em pé, parada, olhando o reflexo no espelho do quarto. Ainda havia uma mulher indefesa. Ainda havia uma sobrevivente, e aquilo doía mais do que qualquer soco de Rogério. À tarde, esperou Mateus voltar da escola, deu-lhe bolo de milho, e quando ele saiu para brincar com Renato na sala, ela foi até o quarto e começou a arrumar a mala. Poucas roupas, os documentos, uma pasta com as fotos do julgamento, um caderno onde havia começado a escrever os sonhos que não lembrava mais que tinha. Quando Renato viu a mala encostada à parede, entrou no quarto em silêncio. "Vai a algum lugar?" Ele perguntou, já sabendo a resposta. "Vou embora." Ele encostou-se à porta, os olhos firmes, mas contidos. "Isso não faz sentido agora. O processo está quase decidido.
Você está segura aqui. Sim, mas não é sobre segurança. É sobre reencontro. Reencontro com quem? Comigo, antes de Rogério, antes de fugir, antes de depender de você. Renato respirou fundo. Eu nunca pedi dependência. Eu sei, mas é isso que virou. Eu preciso descobrir se ainda consigo existir sem me escorar em alguém. Mesmo alguém como você. Ela falou com calma, sem tom de ataque. Mas as palavras caíam como pedras no chão. E o Matheus? Vai comigo. E se eu quiser lutar por vocês dois? A gente não está em guerra. Eu estou escolhendo partir. Porque talvez, se eu ficar agora, nunca mais consiga ir. E ficar por medo nunca funcionou para mim. O silêncio entre eles era denso, mas respeitoso. Renato se aproximou. Tocou o ombro dela com delicadeza. Isso é um adeus? Não, é uma pausa. Uma estrada paralela. Eu preciso saber quem eu sou sem o medo. E sem você. Naquela noite, Matheus chorou. Chorou muito. De soluçar no colo dela, de dizer que não queria sair da escola, nem do prédio, nem do quarto com parede azul. Mas depois, como fazem as crianças que cresceram rápido demais, ele assentiu. A gente vai voltar? Se for para voltar, vai ser por escolha, não por necessidade. Igual quando a gente foi embora da outra casa? Não, dessa vez é diferente. Agora a gente vai para viver, não para fugir. Renato observava da porta. Não tentou interromper. Não pediu mais explicações. Apenas se aproximou e segurou a mão de Matheus. Você é forte e valente. E tudo o que está acontecendo agora também é por você. Matheus limpou as lágrimas com o dorso da mão. E se eu sentir saudade? Me escreve, liga. E quando der, volta para visitar. Isso nunca vai deixar de ser casa. No dia seguinte, bem cedo, Isabela desceu com a mala, Matheus de mãos dadas. Um táxi os esperava na calçada. Renato ajudou com as malas, sem dizer nada. Ela olhou para ele por alguns segundos. Não houve beijo, não houve abraço apertado, mas houve um olhar. Aquele tipo de olhar que só existe entre pessoas que, de alguma forma, salvaram uma a outra. Obrigada, ela disse. Por tudo e por não me impedir. Obrigado por me deixar fazer parte disso, mesmo por pouco tempo. Ela sorriu. Talvez não tenha sido tão pouco. Matheus subiu no banco de trás do carro. Isabela olhou para trás uma última vez antes da porta se fechar. Renato ficou parado na calçada com as mãos nos bolsos, assistindo o carro desaparecer na curva. Ele não sabia se ela voltaria, mas no fundo sentia que aquilo não era o fim. Era só o meio de algo que ainda estava sendo escrito. A cidade era menor. As ruas tinham menos buzinas, menos pressa. As calçadas não pareciam correr debaixo dos pés. E o céu, por algum motivo, parecia mais próximo, mais azul. Isabela escolheu aquela cidade quase ao acaso. Ou talvez não. Talvez porque não tivesse lembranças ali. Nenhuma memória de medo, de fuga, de promessas quebradas. Era uma cidade nova, como ela queria ser. Ela e Matheus alugaram um quarto nos fundos de uma casa simples, com jardim improvisado. A dona, uma senhora de voz rouca e olhos curiosos, os acolheu com naturalidade. Aqui é lugar de recomeço, dissera no primeiro dia, sem saber quão precisa estava. Isabela encontrou trabalho em um abrigo de mulheres. Era irônico, às vezes doloroso, mas também libertador. Ali, entre histórias que se pareciam com a dela, ela não se sentia menor, nem frágil. Era útil, e aos poucos sentia que estava se reconstruindo, não como quem refaz a mesma casa, mas como quem aprende a viver em outra completamente diferente. À noite, ia para as aulas do EJA. Sentava-se na terceira fileira, caderno aberto, olhos atentos. Aprendia devagar, mas aprendia, como quem redescobre a própria história por meio das palavras que havia esquecido. Matheus sentia falta do quarto azul, do cheiro da comida do Renato, do elevador barulhento, mas entendia, de um jeito maduro demais para os 8 anos que tinha, que a mãe precisava daquele tempo.
Ela precisa respirar, né? Dizia para a professora. Escrevia cartas para Renato quase toda semana. Contava o que fazia na nova escola, os desenhos que pintava, as palavras difíceis que aprendeu. Mas nunca enviava. Guardava tudo numa caixa de sapato embaixo da cama. Vou mandar tudo de uma vez quando ela deixar, explicava. Renato continuava no mesmo apartamento. Os quartos estavam mais silenciosos. Os talheres voltaram a caber na gaveta. O sofá não tinha mais migalhas. As manhãs estavam limpas demais. O trabalho o mantinha ocupado, mas não inteiro. Às vezes, sem perceber, ele abria o armário de Mateus para pegar um livro, ou punha 2 pratos na mesa. Pequenos gestos que só notava quando já estavam feitos. A caixa de brinquedos seguia no canto da sala. Ele não a moveu, nem tocou. A ausência deles era uma presença constante. Certa noite, ele caminhava pela rua quando passou por uma banca de jornal. Um cartaz colorido anunciava: "Volte a estudar, nunca é tarde." Ficou parado ali por alguns segundos. Pensou nela, no caderno azul que ela carregava, nas letras caprichadas que tentava formar. Sorriu sozinho e seguiu andando. O silêncio entre eles não era um vazio, era um tipo de elo, invisível, sutil. Ela pensava nele ao dobrar as roupas de Mateus. Ele pensava nela ao passar pela porta do quarto onde ela dormia. Ambos estavam se transformando, mas sem pressa, sem cobranças, só com tempo. O tempo do silêncio, o tempo da espera que constrói. Uma tarde, enquanto ajudava uma mulher no abrigo a preencher um formulário, Isabela foi chamada no portão. Era o carteiro. "Tem uma correspondência aqui, em nome do Mateus, mas sem remetente." Ela pegou o envelope. Reconheceu a letra, a caligrafia infantil. Abriu a carta, ainda ali no portão. "Oi, Renato. A gente está bem. Eu fiz um amigo que tem um cachorro, mas ele não sabe fritar ovo como você. A mamãe está escrevendo palavras novas no caderno. Acho que um dia ela vai escrever um livro. Eu queria que você visse isso. Saudades do Mateus." Ela dobrou o papel com cuidado, sorriu e chorou um pouco também. O silêncio seguia, mas agora com palavras guardadas e a certeza de que, mesmo distantes, eles ainda se escutavam. Naquela manhã, o céu estava tão limpo que dava para ver os contornos das montanhas ao longe. A professora pediu uma redação sobre o que significava casa. Cada criança escreveu sobre brinquedos, quartos, comidas preferidas. Mateus escreveu outra coisa. Casa é onde a gente sente que pode voltar sem pedir desculpa. Ele não mostrou para ninguém, mas quando a aula acabou, guardou a folha junto com algo mais importante, uma carta. Dessa vez, não era para Renato, era para a mãe. Ele andou até o pequeno centro da cidade, mochila nas costas, passos firmes. Entrou na agência dos Correios, pediu um envelope, escreveu o endereço do próprio quarto nos fundos da casa de Dona Hilda e colocou a carta lá dentro, dobrada com cuidado. Era curta, mas pesada. "Mãe, eu gosto daqui. Você parece mais leve, até sorri diferente, eu notei. Mas tem uma coisa que eu não sei guardar comigo. Agora que você é livre, pode escolher. Mas eu ainda quero ter uma família. Se você quiser, a gente pode ser só nós 2. Eu topo. Mas se ainda der para ter mais alguém, tipo o Renato, eu ia gostar. Só queria te lembrar que você não precisa mais fugir. E eu queria voltar a ter onde chegar e sentir que tá todo mundo esperando. Te amo. Mateus." Ele postou a carta sozinho, pagou com moedas, saiu da agência com um alívio silencioso, como se tivesse acabado de fazer algo que vinha segurando no peito havia tempo demais. Quando chegou em casa, ninguém percebeu. Ele apenas disse que tinha ido até a banca comprar figurinhas. Naquela noite, dormiu mais rápido e sonhou com a sacada do antigo apartamento onde o vento sempre fazia barulho nas plantas. Isabela estava cansada. Tinha passado a manhã em reuniões no abrigo e a tarde organizando doações de roupas. O corpo doía, mas o cansaço que pesava mais era outro. Era o cansaço das decisões. Ela havia se transformado, isso estava claro.
Agora conseguia se sustentar, conversar sem medo, planejar pequenos passos, mas dentro de si algo ainda pendia, uma pergunta que não queria ser feita. Era possível amar alguém e ainda assim ir embora? Essa pergunta a visitava com frequência. Foi nesse estado que recebeu o envelope. Dona Hilda chamou do portão. "Tem coisa do correio. É do Mateus?" Ela estranhou. Mateus estava ali, no quarto, desenhando. Pegou o envelope e subiu as escadas. Quando viu o remetente, parou. Era a letra do filho. Abriu devagar, como se já soubesse que não se tratava de um bilhete qualquer. E quando leu, não conseguiu segurar. As lágrimas vieram como uma avalanche contida por tempo demais. Ela sentou-se na beirada da cama, a carta nas mãos, os olhos borrando as palavras, como se não quisessem deixá-la esquecer do que sentia. Ela chorou. Chorou com a cabeça entre os joelhos, os braços apertando o próprio corpo. Mas não era choro de desespero. Era o tipo de choro que limpa, que abre espaço. Mateus entrou no quarto devagar, sem fazer barulho. "Mãe!" Ela ergueu os olhos. Ele viu o rosto dela molhado, os olhos vermelhos. "Você leu?" Ela assentiu. "Você escreveu?" Ele assentiu de volta. "Foi errado?" Ela balançou a cabeça. "Foi certo demais." Ela puxou o filho para perto. Abraçou-o como se ele fosse o centro de tudo. E por um momento foi. Ali, naquele quarto simples, com o som de um rádio antigo vindo da vizinha, ela entendeu algo que há meses evitava. Estava livre, de verdade. E por estar livre, podia finalmente escolher. O ônibus balançava levemente ao atravessar a ponte. Isabela mantinha os olhos fixos na janela, vendo os arranha-céus de São Paulo ressurgirem no horizonte. Aquela cidade, antes sinônimo de fuga e tensão, agora parecia uma ponte entre o passado e o possível. Ao lado, Mateus dormia com a cabeça no colo dela, um dos braços escorregando pelo banco. O envelope da carta que ele havia enviado estava guardado no bolso da mochila. Isabela não sabia ao certo se aquilo era uma volta ou um recomeço, mas sabia que não era mais uma fuga. O restaurante era o mesmo, a fachada de tijolos aparentes, o toldo vermelho desbotado pelo tempo, o cheiro de café e massa assando no ar. Ainda era fim de tarde quando ela desceu do táxi. O céu estava pintado em tons alaranjados e o vento soprava morno, como se a cidade por um instante tivesse pausado seu ritmo acelerado. Ela empurrou a porta de vidro com a mesma hesitação da primeira vez. E lá estava ele, Renato, sentado na mesma mesa onde tudo começou. Sem terno, sem postura rígida. Apenas ele, camisa dobrada até os cotovelos, olhos baixos sobre um livro que ele nem parecia realmente estar lendo. Quando ouviu a porta, ergueu o olhar. Por um segundo, nenhuma palavra foi dita. Os olhos dele a seguiram. Os dela não desviaram. Foi um silêncio que falou mais que qualquer frase ensaiada. Isabela caminhou devagar até a mesa. Ele se levantou no mesmo ritmo. Ela sorriu, leve, e disse: "Ainda lembra de mim?" Renato soltou um riso baixo. "Nunca esqueci." Ela sentou-se à frente dele. Não havia plano, não havia script, apenas presença. "Eu li a carta", disse ela, tirando o guardanapo do colo. "A dele. E talvez também tenha lido uma dentro de mim." Renato a encarou, sem tentar interromper. "Eu precisei ir embora para me lembrar que não sou só o que sobrou de mim depois de tudo que vivi. E hoje, sentada aqui, eu sei que posso ficar, se for por escolha." Ele segurou a xícara com as duas mãos, como quem se agarra ao real. "Você tá aqui. Isso já basta para mim agora." Ela sorriu. "O que a gente viveu não foi uma mentira, só foi mal ensaiado no começo. E agora? Agora a gente não ensaia mais." Nesse momento, a porta se abriu outra vez. Mateus entrou correndo, os olhos varrendo o salão. Quando viu os dois sentados, ele parou. O peito inflou. E então, sem cerimônia, disparou até a mesa.
Abraçou os dois ao mesmo tempo. A cadeira de Isabela quase tombou. Renato riu. Isabela também. E então, ela chorou, mas só um pouco. Eu sabia que ia dar certo, disse Mateus, com a cara enterrada entre os dois. Renato passou a mão nos cabelos do menino. E agora? Vai querer sobremesa? Só se for pudim. Então vai ser pudim. Isabela olhou para os dois. Depois para o salão, para o teto antigo, para o balcão de madeira onde meses atrás um menino havia parado e pedido algo impensável a um estranho. Agora estavam ali, os três. Não era perfeição, mas era escolha. E isso bastava. O tempo passou diferente depois daquele reencontro, sem pressa, sem promessas desnecessárias. Isabela e Mateus voltaram a São Paulo, mas não diretamente para o antigo apartamento. Ficaram num pequeno flat alugado por um mês. A cidade era a mesma, mas a vida já não era. Renato respeitou o espaço. Visitava, levava comida, ajudava com as tarefas escolares de Mateus, mas nunca pressionava. Era como se ele entendesse que agora o tempo dela precisava ser respeitado com a mesma delicadeza que ele havia oferecido lá atrás. E ela, por sua vez, já não andava como quem esperava o chão ceder. Um dia, em um fim de tarde chuvoso, estavam os três juntos na sala. A TV ligada passava desenhos animados que ninguém assistia de verdade. Mateus brincava com blocos de montar, tentando erguer algo que teimava em cair. Isabela preparava chá. E Renato, sentado no chão ao lado do menino, ria de cada tentativa frustrada de construir uma torre. Se cair de novo, vou chamar a mamãe para ajudar, disse Mateus, fingindo ameaça. Então eu desisto, respondeu Renato, erguendo as mãos. Isabela apareceu na porta da cozinha com 2 canecas. Entregou uma para ele e outra deixou na mesinha. Não havia pressa nos gestos. Não havia tensão. Ela sentou no sofá, cruzou as pernas devagar e o olhou por alguns segundos. Posso te perguntar uma coisa? Renato virou-se para ela curioso. Qualquer coisa. Ela segurou a xícara com firmeza. Você casaria comigo de novo? Ele parou por um instante. O silêncio não era tenso. Era como se o tempo tivesse dado uma pausa respeitosa à pergunta. Casaria, respondeu com um sorriso pequeno, mas só se for por um motivo certo. Ela respirou fundo. Quer se casar comigo? Não por medo, não por proteção. Só por mim? Renato demorou a reagir. Não porque não soubesse a resposta, mas porque entendeu o que aquela pergunta representava. Ela não era uma mulher em perigo, era uma mulher em paz. E ela estava ali, oferecendo não só o coração, mas a escolha. Ele se levantou devagar, caminhou até ela, ajoelhou-se ao lado do sofá e a olhou com ternura. Sim, 1000 vezes sim. E se você mudar de ideia amanhã, eu te peço de novo. Porque agora, isso não é mais sobre salvar ninguém. É sobre escolher. Ela sorriu com os olhos marejados. Não tem aliança. Melhor assim. Um compromisso sem pressa. Ela se inclinou para a frente e o abraçou. Um abraço apertado. Sem dúvida. Sem hesitação. Um abraço que dizia tudo o que as palavras não podiam mais traduzir. Mateus os olhou e soltou uma risada baixa. Então vocês vão casar de novo? Sim, filho, respondeu Isabela, sem soltar Renato. Agora por escolha. Mateus assentiu, como se já soubesse o tempo todo. Já estava na hora. E voltou a brincar, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Porque para ele, era. A família que ele queria, finalmente, era a família que ele via ali, diante de si. Não perfeita, mas inteira. Não houve festa. Não teve vestido branco, nem convidados, nem fotos publicadas. A segunda união de Isabela e Renato aconteceu em silêncio no cartório, como da primeira vez. Mas dessa vez não havia fotógrafa encenando carinho. O afeto agora era legítimo. E a cerimônia silenciosamente poderosa. Eles voltaram ao apartamento antigo, mas o lugar já não era o mesmo.
As paredes foram pintadas por eles, juntos. A cozinha ganhou novos potes de temperos organizados por Mateus. A sala agora tinha estante de livros, alguns de Renato, outros que Isabela começou a comprar por conta própria. A rotina era o que definia a nova família. Mateus foi matriculado em uma escola perto de casa. Pela primeira vez, ele entrou na sala de aula com mochila nova, estojo com nome bordado e lanche feito na noite anterior. Isabela chorou quando o deixou no portão. Renato segurou a mão dela sem dizer nada. À noite ele perguntou: "Quer que eu ensine a fazer arroz sem errar o sal?" Ela riu. "Não sou mais a mulher que queimava ovo." "Ainda bem, porque agora eu queimo os legumes quando você chega e me distrai." As noites se tornaram um ritual. Renato cozinhava, Isabela cortava legumes, Mateus fazia a lição na mesa da cozinha. Depois, todos se sentavam para jantar juntos. Havia riso, reclamação sobre matemática, histórias do dia. Não havia perfeição, havia presença. Isabela se inscreveu na faculdade de serviço social. O processo não foi fácil. Ela teve que provar escolaridade, fazer entrevista, estudar para o vestibular da EJA. Mas passou. E, no primeiro dia de aula, Renato a levou até o campus. "E quer que eu te acompanhe até a porta?" "Eu não sou mais a menina assustada do restaurante," ela respondeu com um sorriso contido. "Mas, se quiser me esperar tomar coragem, tudo bem." Ela desceu do carro, olhou ao redor, respirou fundo. Quando se virou, ele ainda estava lá, acenando. Na volta, ela contou animada sobre os colegas, o professor que usava sapatos coloridos, o livro que iam ler. Ele ouviu tudo, com o mesmo brilho de quem escuta uma sinfonia inédita. A casa ganhou novos sons. O som de lápis correndo em caderno universitário, de panela de pressão, de risadas vindas do quarto de Mateus. Às vezes, tinham pequenas brigas. Mateus demorava a guardar os brinquedos. Renato esquecia a toalha molhada na cama. Isabela perdia a hora da aula. Mas tudo isso fazia parte. Era uma casa, com rotina, com defeitos, com vida. Renato passou a ir menos ao escritório. Criou um modelo de trabalho híbrido. Gostava de preparar o café da manhã. Sentia prazer em ver os dois se aprontando, em dividir o jornal com Isabela, em ouvir Mateus perguntar: "Hoje tem arroz soltinho ou empapado?" Isabela, por sua vez, passou a fazer planos. Queria trabalhar em políticas públicas. Sonhava em abrir um centro de apoio para mulheres com filhos. Queria mostrar que recomeços são possíveis, mas precisam de suporte. "Ninguém se salva sozinho," ela dizia. Renato concordava, porque ele, afinal, também tinha sido salvo. Mateus crescia. Agora sabia escrever redações inteiras e fritar o próprio ovo. Dizia que quando crescesse queria ser alguém que ajuda os outros a se sentirem seguros. O tempo já não era mais algo que os separava. Era o que os unia. Eles não tinham uma história de conto de fadas. Tinham uma história real, com dor, com pausa, com retorno, mas acima de tudo, com escolha. E a escolha deles era clara: continuar juntos, todos os dias. Era um sábado à tarde qualquer. Mateus, agora com 12 anos, estava sentado no sofá, rindo de um vídeo no celular. Isabela revisava um trabalho da faculdade. Renato organizava as contas do mês na mesa da sala. O som da chaleira apitando na cozinha sinalizava que o chá estava pronto. A tranquilidade daquela cena era tão natural que quase não se notava o quanto tinham caminhado. "Mãe, olha isso", disse Mateus sem tirar os olhos da tela. Ela se levantou curiosa. Quando viu o vídeo, o mundo pareceu parar por um segundo. Era o vídeo, aquele vídeo. O menino magro com a camiseta gasta parado diante de um homem em um restaurante dizendo: "Por favor, casa com a minha mãe." Era o pedido que deu início a tudo, mas havia algo diferente. Agora, o vídeo estava com edição profissional, legendas em branco, música instrumental ao fundo. E a legenda no topo dizia:
Esse pedido salvou a minha vida e a deles também. O número de visualizações subia em tempo real. Milhões. Nos comentários, centenas de pessoas se emocionavam, chorando como se fosse meu filho. Esse menino é um anjo. Tem filme aí, tem amor, tem vida real. Renato entrou na sala com a caneca na mão e parou ao ver os dois. O que foi? Isabela mostrou o celular. Ele assistiu em silêncio. Quando o vídeo terminou, os três ficaram em silêncio. Não era nostalgia, era espanto, era ternura, era tudo. Quem postou? Perguntou Isabela. Mateus deu de ombros. Não sei, mas está em todo lugar. Olha isso. No Instagram, no TikTok, no Twitter. Os maiores perfis de vídeos inspiradores haviam republicado. Uma famosa jornalista comentou: essa história precisa ser ouvida. Ela muda a gente. Isabela leu tudo em silêncio, com os olhos marejando. Eu nem lembrava que alguém tinha gravado. Renato a abraçou por trás. Provavelmente alguém do restaurante. A vida quis que esse registro existisse. Mateus sorriu. Posso comentar no vídeo? O que vai escrever? Ele pensou por alguns segundos, depois digitou devagar. E quando terminou, leu em voz alta. Sim, esse pedido salvou vidas. Mas o que salvou de verdade foi o amor que veio depois. O comentário foi fixado automaticamente por um dos perfis. A comoção aumentava. A história viralizava como se fosse nova, mas com o peso e a beleza do que já havia se cumprido. Horas depois, um programa de TV ligou pedindo entrevista. Uma editora mandou e-mail perguntando se podiam transformar em livro. Um diretor de cinema propôs um documentário. Mas nada disso parecia importar naquele momento. O que importava era o sofá apertado, os corpos colados, o cheiro do chá e o vídeo que agora fazia o mundo chorar, mas de alegria. Renato olhou para Isabela e depois para Mateus. Você sabia o que estava fazendo naquele dia? Não. Eu só sabia que ela precisava de ajuda e que você parecia alguém que escutaria. Isabela o puxou para um abraço. Você foi minha coragem e minha chance. Mateus, já grandinho, ainda se encolhia no colo dela como quando era pequeno. Vocês também foram a minha. Do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo. Mas ali, naquele apartamento iluminado por uma luz suave de fim de tarde, um pedaço do mundo havia parado para respirar. E ali, entre comentários emocionados e lágrimas sorridentes, se encerrava uma história que começou com um pedido improvável e se tornou uma das formas mais puras de amor real. Simples, corajosa e absolutamente verdadeira. E então, o que achou dessa história emocionante? Conta pra gente nos comentários, vamos adorar saber sua opinião. Não esquece de deixar seu curtir para apoiar nosso trabalho e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.